Edivaldo, seja bem-vindo ao Ponto a Ponto. Oi, Maga. Boa tarde, né? Boa tarde, muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Edivaldo Silva, né? Eu sou mestre em artes e multimeios pela Unicamp, pós-graduado em publicidade pela ECA-USP, e como você falou, autor do Além da Fumaça, da Editora Lavrador, que acabou de ser lançado agora em janeiro e já ganhou um destaque, uma lista muito legal de ótimas leituras do portal da revista Vogue, da Editora Globo. Aparece como primeira indicação de livros incríveis que se passam em momentos históricos interessantes do Aventuras na História do UOL. E já temos bons comentários sobre ele na Amazon, dando 5 estrelas. Estou muito, muito contente. Mais contente ainda de estar conversando contigo, Maga, com seus ouvintes da Ponta a Ponto. E eu quero te ouvir sobre o seguinte, Edivaldo. Quais foram as tuas inspirações para escrever esse livro? De onde veio a inspiração para fazer um livro sobre esse contexto histórico especificamente? Olha, eu sempre fui muito fã de literatura de suspense, aquela que te prende do começo ao fim, mas com uma pegada mais poética, histórica, até meio filosófica até, né? Uhum. Como nos livros do espanhol Manuel Esteves Montalbán, o autor de Os Mares do Sul, do inglês Ken Follett, Humberto Eco, né, com aquele maravilhoso Nome da Rosa, ou mesmo grandes mestres brasileiros, né? Marcos Reis, Stella Carr, Rubem Fonseca, Lúcia Machado de Almeida. Então, eu decidi dar minha contribuição para o romance de suspense nacional com esse livro Além da Fumaça, que tem uma trama, como você falou, meio tirar o fogo, né? Cheio de ação, reviravoltas, e dentro desse contexto da Guerra Fria, da penumbra da Guerra Fria, do fim da Guerra Fria, que é em 1987. O que me levou a localizar a história, o enredo, nesse período, primeiro que ele é muito rico, né? Ele é muito interessante. Você tem ainda os requisitos da Segunda Guerra Mundial, os escombros ali pela cidade de Berlim, e Berlim é muito simbólico nesse momento da Guerra Fria, né? Que é ali que teve o muro que dividiu praticamente o mundo, né? Dividiu o mundo, né? Todo esse contexto histórico está descrito no livro também, é isso? Tá. Exato. Então, eu decidi colocar nesse contexto histórico, por quê? Porque, primeiro, é um momento muito interessante, cheio de... Você tem os nazismo, tem a Mossad, né, que é o Serviço Secreto de Israel, buscando a reparação do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e também por um motivo muito, muito, muito importante. Esse período da história da humanidade ainda reverbera até hoje. Então, você vê na guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, é um resultado direto de tudo que foi construído nesse período, né? E aí você toca semana. E você toca também num ponto, num assunto que é de extrema relevância, que é muito importante e que a gente está debatendo muito, né? Que são os grupos neonazistas. Então você toca nesse assunto também, né? Sim, exatamente. É uma das lutas, que é um dos grupos que estão correndo atrás desse quadro, porque ele é fruto de um roubo, né? Foi roubado por uma família judia, e a Amanda Bergson, que é essa personagem que é traficante de obras de roupas roubadas, né? Ela some, ela desaparece. Então esse grupo quer recuperar esse quadro. Ao mesmo tempo você tem o grupo da Mossad de Israel lá querendo também achar, e o Bruno e a Amanda. A Amanda é um personagem muito legal, porque a Amanda, ela é filha da Ingrid. E, na verdade, ela é uma mulher muito forte, uma jovem, né, muito ágil. Ela mexe a vida do Bruno. Ela que faz o Bruno decidir vir para o Brasil e ajudá-la em toda essa busca. Edivaldo, tu também é autor de um outro livro numa área completamente diferente, né? Que é da Válvula ao Pixel, a revolução do streaming. Então, são áreas bem diferentes. Exatamente. Na verdade, eu enquanto finalizei o da Válvula ao Pixel, a Revolução do Streaming, que foi o primeiro livro a falar sobre esse assunto, né, sobre a Revolução do Streaming, o primeiro livro nacional, né? Você tem já alguns livros americanos, mas foi o primeiro livro nacional. Ele também acabou de ser referenciado em outra obra que foi lançada agora na Fundação Dom Cabral, de Brand Publishing, a transformação midiática. Então, acho que foi um livro bem, bem importante. Mas por que esse livro? Esse livro ele tem muito a ver com a minha carreira profissional, né? Além de ser escritor, eu trabalho como publicitário e trabalhei na Fox, no Portal Terra. Então, eu tenho a ver com a minha vivência profissional dentro do mundo da publicidade, da comunicação e das mídias digitais. Edivaldo, e durante essa construção é que eu estava fazendo o outro livro, que é esse livro que é o romance. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Você trabalha com... Né, você é publicitário. Que horas que você conseguia parar para escrever, rapaz? Fim de semana, à noite, às vezes aparecia uma ideia no meio da noite, acordava cedinho, ia escrevendo, ia
lapidando a história, porque... É verdade que as inspirações assim, vêm de madrugada também, quando você está dormindo? de madrugada, às vezes andando, às vezes você está pensando em alguma outra coisa, às vezes você não escreve nada, aí de repente vem várias páginas que conseguem resolver a história. Eu acho que é uma coisa muito assim, primeiro o passo, né, acho que o meu processo de trabalho, né, primeiro eu faço meio que uma sinopse, né, uma linha geral da história, o que eu quero com essa história, como é que ela vai chegar, e aí você começa a escrever. Na hora que você começa a escrever é que os personagens ganham vida. Então, por exemplo, a Amanda, que é a filha da Ingrid, ela apareceu na história e ela leva a história. Ela mexe tudo. Ela faz o Bruno sair da inércia, sair daquela vida meio apagada que ele tinha em Berlim como taxista, um músico frustrado. E ele entra no rolo com ela e sai transformado no final. Então, como isso acontece? Isso acontece a partir da base que você faz, né? E depois você vai acertando e achando o final. E, quando vocês lerem, vocês vão ver que o final ficou muito arrebatador. Assim, vamos dizer. Edivaldo, a história conduz o autor? Tem isso? Porque às vezes a gente Sim. observa, né, a ideia inicial, o escopo inicial, ele tem uma proposta. E muitas vezes ela pode tomar outros caminhos, outros rumos. Isso aconteceu aqui nesse livro, no Além da Fumaça, Edivaldo? Exatamente. Ele tem uma proposta, e a proposta inicial eu consegui manter, né? Mas eu tinha algumas ideias, né? Então, primeiro eu pensei, cara, eu vou fazer a Ingrid uma bailarina russa que fugiu de Moscou para contar a sua história. Mas eu falei, cara, não dá, eu quero que tenha alguma relação com o Brasil. Então, aí que eu fiz essa mudança de eixo para fazer com que a trama toda se desenrolasse aqui no Brasil, para ter uma ligação com a gente aqui, né, com a nossa realidade. Isso já foi uma mudança de eixo. E depois eu coloquei o sogro do Bruno como o grande antagonista, mas ele não é um antagonista onipresente. Você tem outros personagens, como os neonazistas, que vão aparecendo, e no final você resolve com esses personagens e resolve a história, e do ponto de vista até dos judeus no final, né, como eles enfrentaram isso tudo. Então ficou muito, muito bacana. Tem como dar um spoilerzinho para nossa audiência, Edivaldo? Claro. Eu posso contar um pouquinho aqui da história. Então, ela se passa na cidade de Berlim, de 1987. O taxista Bruno Fischler é desenhado para conduzir a brasileira Ingrid Bergson. Ela é muito bela, mas também misteriosa. Do aeroporto, então, quem organizou tudo isso é o sogro dele, que é um cara ligado aos neonazistas e também é o traficante dessas obras deles, né? Então, essa Ingrid, você vai saber depois. Eu estou dando uns spoilerzinhos aqui, né? Então, ela vai para o outro lado do muro, isso gera... É uma contrabandista, né? E beleza, aí o Bruno ganha um dinheiro, toca a vida dele e de repente aparece a Amanda, que descobriu que ele era o taxista que levou e buscou, e a mãe dela sumiu no Brasil, e ela vai até lá convencer o Bruno a achar a mãe dele. Então, muito bem. Eu acho que a gente vai deixar pela curiosidade das pessoas para a gente não entregar muito, né, Edivaldo? Senão, aí não dá. Sim. Não vamos facilitar demais. Eu tô contando aqui, mas já dá Eu já quero ler o livro. Eu quero ler o livro, porque eu gostei do contexto, gostei da história, e eu gosto de romances. Edivaldo, como é que a gente faz para encontrar o livro, para quem quiser comprar o livro, como é que faz? Olha, o leitor pode comprar o Além da Fumaça nas melhores livrarias do Brasil, encomendar, ou também nas livrarias online, como a Amazon, Martins Fontes, Loyola, Livraria da Vila, Estante Virtual, ou na sua loja online favorita. E também, para saber mais do livro, ver matérias, destaques, artigos, ou até conversar com o autor, né? De repente, a pessoa pode gostar da história, quer saber mais, quer conversar comigo? Pode acessar a página dele no Facebook, chamada Além da Fumaça. Aí é só clicar, seguir, e eu respondo as mensagens. Acho que é bom ter essa interação entre o autor e os leitores e o público. Muito bem. Edivaldo, muito obrigada, viu, pela sua atenção aqui com o programa Ponto a Ponto. Sucesso na sua caminhada e sucesso aí com o lançamento do Além da Fumaça. Muito obrigado, Magno. Um prazer falar contigo. Um beijo enorme para toda a sua audiência e para você. Para você também. Eu falei com o escritor Edivaldo Silva. Ele é mestre em artes e multimeios pela Unicamp e pós-graduado em publicidade pela ECAP USP.
Ele é autor também do livro Da Válvula ao Pixel, A Revolução do Streaming, que foi lançado no Brasil e em Portugal pela editora Atlântico. E agora ele estreia na ficção com o romance histórico Além da Fumaça, pela editora Labrador.